Fala pessoal, aqui quem fala é o Giovanni e hoje eu serei o seu anfitrião durante essa nossa jornada no mundo de tecnologia. Hoje eu venho bater um papo com vocês, uma dúvida que surge muito aqui pra gente, e o tema é sobre site ou sistema. Qual que é a diferença entre eles, por que um é de um jeito, o outro de outro jeito, como que funciona? Então, fazendo uma pequena abordagem aqui, muitos clientes, eles acabam procurando a gente justamente para pedir um site e na hora que a gente vai ver, o cliente precisa de um sistema. Ou muitas vezes o cliente vem pedindo um sistema e no final ele só precisava de um site. Então, para explicar de uma forma bem simples para vocês como é que funciona, qual que é a diferença entre eles e por quê, e qual que você precisa, por que você não precisa, vou tentar esclarecer aqui de uma forma bem simples que possa abranger para todo um público entender qual que é a diferença de um para o outro e por que cada um funciona dessa forma. Quando a pessoa ela pede um site, quando a empresa vem e ela contata a gente pedindo um site, geralmente ela não sabe diferenciar entre site e sistema. Então, uma parte assim falando sobre site, resumindo, o site ele é como se fosse a sua vitrine digital, ou nós chamamos de landing page, ou é um site institucional contando sobre a empresa, vídeos institucionais, uma paginazinha de contato lá no canto e o site ele é basicamente isso, ele não tem nada por trás, ele não tem nenhuma outra lógica por trás, ele simplesmente abrange informações de uma empresa ou tenta mostrar algo como se fosse uma vitrine, um catálogo virtual. Agora falando um pouco sobre sistema. O sistema, ele é um site, ele pode sim ser um site. Então, todo sistema, geralmente sistemas web que você acessa através da internet, sistemas web, eles aparecem através de um site no navegador, mas nem todo site é um sistema. Então, se aprofundando um pouquinho mais no tema, o que é um sistema? O sistema geralmente ele é dividido em duas ou três partes, que a gente chama de front-end. Front-end é aquela tela onde você visualiza as informações, a página de login, é como se fosse uma vitrine mesmo do sistema, né? E o back-end é onde ocorre toda a lógica de negócio por trás, toda a regra de negócio imposta pelo cliente ou pela empresa, e geralmente o front-end ele se conecta com o back-end. Então, por exemplo, na hora que você vai realizar um cadastro de uma empresa, um cadastro de um usuário no sistema, você abre a sua página de cadastro de usuário, você clica em novo, você preenche as informações do seu usuário e você clica em salvar. A partir do momento que você clica em salvar, aquele seu front-end ele está mandando as informações para o back-end está processando as informações, então existe uma lógica de negócio por trás, por exemplo, se aquele nome é um nome completo, se a idade da pessoa é maior do que 18 anos, se a pessoa no campo nome foi escrito nome e sobrenome, então tem uma série de validações que são feitas que o front-end ele pega as informações, envia para o back-end faz essas validações e por último, isso é salvo num banco de dados. Então, geralmente um sistema ele é composto por um front-end, que é a tela que vocês enxergam e acessam, que vocês clicam nos botões. O back-end é toda a lógica de negócio que é executada por trás na ação de salvar ou editar um registro ou excluir um registro. E por último, a conexão com o banco de dados, que é onde persistem os dados, persistem as informações da criação ou da edição ou da exclusão do seu usuário, por exemplo. Então, essa é a diferença de um site para um sistema. Claro que existem outras complexidades, se a gente for entrar em cada detalhe sobre a tecnologia que é utilizada, em que momento que é utilizado, claro que a gente ficaria horas aqui conversando, mas resumidamente é isso. Então, eu tive um contato de um cliente, né, que entrou em contato com a empresa esses dias, e o cliente ele veio pedindo um site, né? E quando eu fui bater um papo, fiz uma reunião com o cliente, nós entendemos que não era um site que ele precisava. Por quê? Porque o site que ele precisava era sim uma página institucional, uma página vitrine, mas tinha que ter cadastro de lojas, cadastro de endereços, cadastro de usuários e cadastro de informações daquela loja. Então, não é só um site, é um site que também por trás precisava de um sistema e um sistema onde geralmente ocorre aquele CRUD. CRUD é um termo, é um resumo, né, de um termo em inglês que a gente usa as letras C, R, U, D, onde C é de create, para criação de informações,
R de read para leitura das informações, U de update para atualização de informações e o D de delete para deletar as informações do banco. Então, um sistema pode-se dizer também que além de front, back e banco, nós também temos essas ações de CRUD acontecendo. Então, geralmente, quando você vê ações de CRUD acontecendo, aquilo sim é um sistema. Dá para diferenciar. Então, o site é aquilo onde você bate o olho, você arrasta a página, você clica em outros links, você acessa outras abas, mas aquele site é estático, ele não faz mais nada de diferente. No máximo, ele é dinâmico, que tem alguma apresentação, ele mostra alguma coisa para vocês, porém, ele não faz muitas atuações. No máximo, ele tem um formulário de contato que manda para um e-mail, por exemplo, ou salva em algum outro tipo de sistema, algum CRM, algum RP da vida. Porém, isso ainda assim continua sendo um site. Um sistema completo é quando você precisa automatizar processos ou resolver processos. No caso de cadastro de usuários, cadastro de lojas, cadastro de informações. Então, gente, resumindo aqui para vocês entenderem, um site geralmente ele é uma vitrine, ele é uma página estática onde é visualizadas as informações de forma estática e geralmente é utilizado para marketing digital, para você apresentar a sua empresa, você apresentar o seu negócio, você apresentar a sua solução através do site. E também, se possível ou não, você pode criar um sistema para aquele site. Um sistema, geralmente ele vai ter uma página de login, onde você vai cadastrar primeiramente o usuário, para você poder logar com o seu usuário e senha, e depois disso você vai fazer o login no sistema, você vai ter acesso à criação de usuários, à edição de usuários, à atualização e à exclusão de usuários. Também, dependendo do negócio do cliente, dependendo da lógica que o cliente precisa aplicar, cadastro de lojas e cadastro de outras informações que a gente possa utilizar para o sistema. Então, essa é a diferença de um para o outro, tá? O site, basicamente, vitrine digital e o sistema front, back e banco de dados se conectando, ok? Caso vocês tenham mais dúvidas de se sua empresa ela precisa de um site, se a sua empresa ela precisa de um sistema ou dos dois, entre em contato com a gente aqui da Muse, para a gente bater um papo, para a gente entender o seu negócio, para a gente entender o que vocês precisam e passar uma solução bacana para vocês. Os contatos da Muse estão aqui embaixo, num cantinho, nas informações de contato, na descrição aí do vídeo, as informações de contato de WhatsApp, telefone e outros nossos canais de atendimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem enviar para a gente. Quem sabe essa dúvida não vira também um vídeo explicativo para deixar mais fácil para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição. É isso, um abraço e até logo!